Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos tratar acerca do tema aplicação da lei penal no tempo. E, inicialmente, acho interessante que nós façamos uma pequena explanação acerca do princípio da legalidade. Princípio da legalidade que segue previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição e artigo 1º do Código Penal. Princípio da legalidade que aduz que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Só a título de informação, o princípio da legalidade, ele havia previsão legal, ele havia sido previsto lá na Carta Magna no século XIX. Só que ele havia sido esquecido e não havia sendo aplicado pelos doutrinadores, operadores de direito, juristas da época. Aí Feuerbach, que é considerado o pai do direito penal moderno, redescobriu esse princípio da legalidade e, dada a importância desse instituto, o trouxe para o mundo jurídico novamente. Princípio da legalidade: não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. A lei deve ser anterior ao fato. E devendo essa lei ser anterior ao fato, ela não pode ser posterior. E não sendo posterior, não pode retroagir. É a partir dessa premissa básica que nós temos elencados no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 40, o princípio da irretroatividade da lei penal. Isso trata-se de regra em nosso ordenamento jurídico. Isso trata-se de regra. A lei penal não retroagirá. Só que, meus amigos, como toda regra tem sua exceção, o próprio dispositivo legal do artigo 5º, inciso 40 da Constituição traz lá uma exceção, salvo se para beneficiar o réu. Agora, em que situações eu conseguiria retroagir essa lei para beneficiar o réu? Nós temos o exemplo que podemos citar, o caput do artigo 2º do Código Penal, que fala que ninguém será punido por um fato que lei posterior deixar de considerar como crime. Se uma lei posterior deixa de considerar determinado fato como crime, trata-se de uma abolitio criminis. A abolitio criminis, lei posterior que deixa de considerar determinado fato que antes era criminoso, que passa a considerar um fato que antes era considerado como crime, não mais como fato típico, não mais como fato criminoso. Exemplo, nós temos o crime de sedução. Há um tempo atrás, sedução era tipificado como crime. Era um tipo penal, um tipo incriminador. O sujeito que seduzisse uma menina de 14 a 18 anos e a deflorasse, incorreria no tipo penal do crime de sedução. Só que houve uma lei posterior que revogou esse crime de sedução. Tanto que atualmente sedução não é mais tipificado como crime no nosso ordenamento. Então a abolitio crimes é justamente isso, uma lei posterior que vem e deixa de considerar determinado fato como criminoso e pronto. Tão somente isso. Quais os efeitos dessa abolitio criminis? A abolitio criminis tem o efeito ex tunc e ex nunc. Ex nunc não retroage. Todos os atos, todas as condutas, ações ou omissões que se enquadrassem no conceito de sedução a partir da vigência da abolitio criminis não mais seriam considerados como crimes, pois já nasceriam atípicos. Se atualmente o cara começa a namorar com a menina entre 14 e 18 anos e ali começa a seduzi-la e tal, a deflore. Hoje, atualmente, ele cometeu o crime? Não, porque não é mais tipificado como crime. O outro efeito da abolitio crimes, ex tunc, retroage. Os efeitos da ex tunc da abolitio crimes atinge a todos os agentes que haviam incorrido nesse tipo penal, que à época era crime. Todos aqueles agentes que haviam incorrido no crime de sedução
vão ter suas penas extintas. Porque o efeito ex tunc causa a extinção da punibilidade de todos os agentes que haviam incorrido no crime de sedução. Porque houve uma lei que veio e disse: esse fato não é mais considerado como crime. Se não é mais considerado como crime, não há por que puni-los. Agora, se houver uma condenação transitada em julgado, havendo uma condenação transitada em julgado, ainda assim a abolício criminis atingiria, alcançaria as penas aplicadas e todos os efeitos penais. E todos os efeitos penais. Dentre eles, não haveria mais o nome no rol dos culpados, não haveria mais maus antecedentes criminais, não haveria mais recolhimento de custos processuais, não haveria mais interrupção da prescrição. Ressaltando que, havendo condenação em trânsito em julgado, a abolício crimes retroativamente alcançaria tão somente as penas aplicadas, ou seja, extinguiria a punibilidade, alcançando as penas aplicadas e todos os seus efeitos penais. Ocorre, meus amigos, que havendo a condenação em trânsito em julgado, os efeitos extrapenais subsistirão. Ou seja, a obrigação de reparar o dano, a perda do produto do crime, a perda do proveito do crime, a perda do instrumento do crime. Esses efeitos extrapenais subsistirão. Ressaltando que a abolício crimes retroativamente alcançaria tão somente as penas e os efeitos penais da condenação. Mais uma vez, efeitos extrapenais subsistirão. Obrigação de reparar o dano, perda do produto do crime, perda do proveito do crime, perda do instrumento do crime, subsistirão. Meus amigos, nós pararemos por aqui agora, porque eu tenho que respeitar o limite do vídeo, mas eu ainda continuarei dando essa aula, portanto eu identificarei essa aula como aula, tema, aplicação da lei penal no tempo, parte 1. Espero vocês no próximo vídeo, porque eu colocarei como parte 2 e parte 3. Agradeço a atenção de vocês e espero vocês no próximo vídeo. Abraço.